Caríssimo telespectador, esta noite, contando com a sua participação, nós convidamos o professor Aldo Fornazieri, que já esteve conosco aqui e que nos honra com a sua presença e com a sua inteligência, para tratarmos de assuntos da maior atualidade. Por exemplo, as eleições municipais, a começar pelas eleições municipais de São Paulo, que você sabe muito bem, são extremamente importantes. De certa forma, elas determinam o andamento das eleições de 2014, não é verdade? E porque também trata de assuntos da sua soleira, da sua porta, que são os assuntos municipais. Mas nós vamos falar das eleições americanas, que ocupam espaço nos jornais, revistas, rádio e televisão, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Aí vamos falar sobre um assunto polêmico. A presidente Dilma não fez nada no primeiro ano e, não obstante, ela obteve uma aprovação superior à dos ex-presidentes que a antecederam. E depois vamos falar da Cracolândia, que é um assunto que divide opiniões em São Paulo. O professor Aldo Fornazieri é professor e é diretor acadêmico da Fundação da Escola de Sociologia Política de São Paulo. É doutor em Ciência Política da Universidade de São Paulo, da USP, mestre em Ciência Política pela USP, é pós-graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é graduado em Física na Universidade Federal de Santa Maria. Professor, o senhor é um dos herdeiros de Florestan Fernandes, correto ou não? Seria uma honra muito grande ser herdeiro do Florestan Fernandes. Você sabe que eu tenho uma grande dúvida? A minha dúvida é a seguinte. Quando o Armando Salles de Oliveira e a família Mesquita, que dirigia o estado de São Paulo, encabeçaram um movimento da elite paulista para a criação da primeira universidade brasileira, de uma universidade com características europeias, porque até então as pessoas iam estudar em Portugal, na França. Aí o que aconteceu? Aí trouxeram professores de Paris, da França principalmente, da França, e esses, até o Lévi-Strauss esteve por aqui, e esses professores foram os grandes mestres da Universidade de São Paulo. Aí então você criou sociologia, política, medicina, farmácia, odontologia e criou-se o maior centro intelectual do Brasil até hoje, que é a Universidade de São Paulo. Muito bem, o maior repositório de conhecimento. Mas é pública, não paga. Mas antes de criar a Universidade de São Paulo, eles criaram, não sei quem, a fundação da Escola de Sociologia Política de São Paulo. Ela antecede a USP, não é verdade? Antecede em um ano. Um ano. A Escola Livre de Sociologia e Política ela foi criada em 1933. E a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP ela foi criada em 1934. Um dos grandes criadores da Sociologia e Política foi o Roberto Simonsen, que era um industrial de São Paulo, um líder industrial. E naquela época eles entendiam que deveriam criar uma escola que fosse capaz de preparar quadros tanto para o setor público quanto para o setor privado, tendo em vista que São Paulo vinha de uma derrota militar frente às tropas do governo federal na Revolução Constitucionalista de 32. E nesse sentido, os líderes paulistas daquela época entenderam que São Paulo era um estado carente de quadros. Por isso que criaram a Escola de Sociologia com uma visão mais empírica da ciência empírica e foram buscar professores nos Estados Unidos na Escola de Sociologia de Chicago. Em função da influência existente na área comercial entre Brasil e Estados Unidos. Exatamente. No café. E também porque a Escola de Sociologia de Chicago, ela tinha uma visão mais de estudos práticos empíricos, diferentemente da escola francesa, que influenciou a USP, que tinha uma visão mais teórica. Perfeito. Professor, o senhor me surpreende, o senhor estudou física lá no Rio Grande do Sul? É verdade, me graduei em física na Universidade Federal de Santa Maria e depois derivei para ciências humanas, para filosofia e particularmente para a ciência política, onde fiz mestrado e doutorado na USP, né? Perfeito. Professor, vamos começar pelas eleições americanas. Trava-se nesta semana, travou-se nas semanas anteriores um debate nos Estados Unidos para a escolha do candidato do Partido Republicano que deverá enfrentar o candidato do Partido Democrata, Barack Obama. São eleições primárias, que o doutor vai explicar como é que funciona lá. Por que o Barack Obama
não passa pelas primárias e o candidato do PR, do republicano, tem que passar? Por uma razão. O Barack Obama é candidato à reeleição. Há um consenso no partido de que ele seja o candidato. Então, ele não precisa mais consultar as primárias. Ele já o fez na primeira vez. Não obstante, ele continua visitando os estados e fazendo campanha eleitoral, porque ele é candidato à reeleição, correto? É verdade. Quer dizer, quando não há nenhum candidato à reeleição, há primária nos dois partidos. Por exemplo, na última eleição, o Bush não era candidato à reeleição e foi necessário fazer uma primária tanto no Partido Democrata quanto no Partido Republicano. As primárias são um processo eleitoral prévio às eleições e elas são feitas no âmbito dos partidos políticos. Os filiados e os simpatizantes são chamados a votar. Quer dizer, há um critério matemático de definição de maiorias e o candidato que obtiver maioria no âmbito de todos os estados, ele vai ser o candidato a presidente. No presente momento, o Mitt Romney é o candidato republicano que está liderando. Mas isso não significa ainda que ele vai ser o candidato a presidente pelos republicanos. Por quê? Porque foram feitas primárias até agora em apenas 4 estados. Há um longo caminho pela frente. Dentro do Partido Republicano há praticamente uma guerra fratricida, com acusações pesadas, um candidato acusando o outro. E nesse sentido, muitos analistas veem que o Partido Republicano está se autossangrando. E provavelmente ele vai chegar numa condição relativamente debilitada por essa autofagia interna para enfrentar o Barack Obama. O Partido Republicano tem problemas, né? Veja o senhor, eles têm uma área lá do Party, não sei das quantas lá. Partido do Chá. Extremamente conservador, né? Isso. Extremamente radical, né? O Partido Republicano, ele deu uma guinada para a direita, quer dizer, os setores de extrema-direita do Partido Republicano, eles ganharam força interna muito grande. E naquele contexto da discussão sobre o aumento do nível de endividamento dos Estados Unidos, que quase se chegou a uma segunda crise mundial se o aumento não fosse autorizado, isso se deveu à influência da extrema-direita dentro do Partido Republicano esse crescimento da direita revela um fato muito importante da política norte-americana. Em todas as grandes questões nacionais e nas questões de política externa dos Estados Unidos, havia o chamado consenso básico entre os republicanos e os democratas. Esse consenso básico, ele praticamente terminou com o crescimento da extrema-direita no Partido Republicano. E tem analistas que dizem o seguinte: seja quem for o futuro presidente dos Estados Unidos, se ele não tiver uma maioria parlamentar, ele vai ter dificuldade de governar. A chamada crise de governabilidade aparentemente está instalada nos Estados Unidos. Porque veja o seguinte, Ney, na história dos Estados Unidos, se nós computarmos o tempo de presidentes que existiram, na maior parte desse tempo, eles tinham minoria na Câmara dos Deputados. E, no entanto, governaram bem até o presente momento, quer dizer, governaram com minoria parlamentar. Os analistas norte-americanos agora estão dizendo o seguinte: essa realidade histórica dos Estados Unidos, ela vai se desfazer. Para governar bem, hoje, para governar com uma certa tranquilidade, o próximo presidente vai ter que ter maioria parlamentar. E só se obtém lá através da urna? Só se obtém... Porque lá não tem mensalão. Não, não tem. Quer dizer, existem 2 partidos e dado que existia esse consenso básico em torno da grande estratégia nacional, seja interna ou externa, era relativamente fácil o presidente governar com minoria. Como esse consenso básico se quebrou, dado que houve uma polarização ideológica, por exemplo, o Partido Republicano não quer cobrar impostos dos ricos. O próprio Romney, que é um milionário ligado ao setor financeiro, ele pagou 15% de impostos. E as pessoas da classe média baixa e classe média pagaram 30% de imposto de renda. Como é que se explica uma coisa dessa? Então, isso significa que a sociedade americana se cindiu. Hoje existe um grande número de pobres,
46 milhões de pobres, o que dá mais ou menos 16% da população norte-americana, foi jogada na pobreza. Aumentou o fosso entre ricos e pobres. E isso criou uma polarização ideológica, particularmente em torno da visão do Estado, para que serve o Estado e para que servem os impostos. Por exemplo, os republicanos entendem que não deve existir um programa público de saúde. Eles acham que isso é socialismo. Para nós aqui isso é absurdo pensar dessa forma, mas os republicanos de extrema-direita pensam dessa forma. Professor, por que historicamente as crises econômicas agudas como as atuais levam à ascensão de partidos radicais de direita? Há esse fenômeno nos Estados Unidos e na Europa se fala abertamente que o fascismo começa a rondar a Europa. Por quê? É verdade. Quer dizer, foi feito um relatório recentemente pela Comissão Europeia que mostra que os agrupamentos de extrema, principalmente de extrema direita, mas alguns de extrema esquerda, estão ascendendo politicamente em vários países europeus, assim como, de certa forma, cresceu o Tea Party nos Estados Unidos. Então, por exemplo, na França, a filha do Jean-Marie Le Pen, a Marine Le Pen, ameaça derrubar o Sarkozy, e ela é da Frente Nacional, uma organização quase que neofascista, né? Na Alemanha, os neonazistas não estão conseguindo apoio nos votos, porque a Alemanha está bem economicamente, mas estão cometendo atos de terrorismo. Em vários outros países europeus, a extrema-direita está crescendo, porque, veja o seguinte, Ney, quando falta pão, as pessoas se dividem. E nesse sentido, quer dizer, o que a extrema-direita levanta na Europa? Levanta a questão da imigração. Eles precisam de imigrantes para fazer os trabalhos mais pesados, no entanto, rejeitam os imigrantes. Há uma certa esquizofrenia na conduta dos europeus. E na medida em que a extrema-direita, ou as extremas em geral, fazem apelos mais radicais em torno de soluções mágicas, sendo que soluções mágicas não existem, eles atraem o apoio dos desesperados. Quando há massas disponíveis, desesperadas, elas são suscetíveis ao apelo ideológico da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Professor, por que razão que quando uma crise se agudiza no plano político do Estado de Direito, no desespero eles vão buscar a solução com os tecnocratas? Por exemplo, o Brasil tem inflação desde o começo de 1800, que a família real estava aqui. Aqui sempre teve inflação, né? Fizeram-se múltiplos anos. Chegou num ponto que não tinha mais como segurar a peteca. Aí o governo chamou 4 técnicos, eminentemente técnicos, professores de economia, que não participavam do governo, não tinham nada a ver com o governo e que elaboraram um plano que levou o país a essa solução. Na Itália, o governo era político eleitoral, entregou de bandeja o poder, coisa extraordinária, para um grupo de tecnocratas. Na Grécia, a mesma coisa. Na Espanha, a derrota socialista vai caminhando para entregar para os tecnocratas. Quer dizer que o tecnocrata vai lá, coloca em dia, acerta tudo, depois devolve para os políticos. É assim que funciona? Bom, eu não acredito em soluções meramente tecnocráticas, porque a política ela se dá no âmbito das relações contraditórias da sociedade. A sociedade é naturalmente conflitiva e o político precisa escolher o melhor caminho, e escolher o melhor caminho é o caminho que beneficia a maioria. E nesse sentido ele tem que contar com o apoio técnico, mas o governo não pode ser técnico, porque existe uma diferença muito grande entre a administração do público e a administração do privado. A administração do público, ela administra fundamentalmente conflitos humanos, conflitos sociais. E nesse sentido o governante tem que ter a sabedoria para buscar um equilíbrio entre as várias partes. Nesse sentido, a solução não é técnica, a solução é política. E eu temo governos tecnocratas, porque se eles não tiverem a sensibilidade política de buscar um equilíbrio, de achar que existem soluções técnicas mágicas, eles podem produzir
um grande desastre. Então, o Mário Monti, da Itália, é um governo técnico, mas ele, de alguma forma, vai ter que tomar decisões políticas. Se o Mário Monti, que está chefiando o governo italiano, ele não tiver a sabedoria e o equilíbrio de escolher e de buscar soluções que causam menos sofrimento e maior equilíbrio social, ele vai errar, certamente vai errar. Eu acho que os tecnocratas são importantes para apoiar, para assessorar, agora não para decidir. Quem decide tem que ser político. Professor, a Alemanha defende uma postura, que seria a postura da regulamentação fiscal, que de certa forma interfere na soberania dos países, porque diz o que pode e o que não pode gastar, que foi o que salvou o Brasil aqui, mas isso é uma outra história. Responsabilidade fiscal, você não gastar mais do que o orçamento que você tem, coisa que se fazia aqui, a socapa, e que se fez na Europa. Todo mundo vai lá, gasta, o jeito tem que pagar a conta, não tem dinheiro para pagar. A Alemanha quer isso, o resto dos países não querem. Acontece que a Alemanha dificilmente vai mudar a sua posição, porque a Merkel hoje está com 63% de apoio popular, o maior apoio popular que uma chanceler já teve nos últimos anos. E o seu ministro da Economia está com 65% de aprovação popular. Então, quer dizer, o povo alemão está apoiando esta posição dos seus governantes. Acontece o seguinte, Ney, a Alemanha é uma ilha de prosperidade no meio de um mar de desgraças, que é a Europa. E a Alemanha passou por um processo diferente. E a Alemanha fez uma aposta na austeridade fiscal e foi uma aposta correta, foi uma aposta que foi feita alguns anos atrás. E ela vinha enfrentando ainda os problemas decorrentes da unificação. E, nesse sentido, ela estabeleceu bases sólidas para a prosperidade que ela vem tendo hoje. E a Europa, de modo geral, foi num caminho contrário. O problema é o seguinte, em primeiro lugar, o momento é diferente. O momento em que a Alemanha fez a aposta na austeridade fiscal era um, e o momento que a Europa está vivendo hoje é um momento de crise grave, de recessão, quer dizer, no máximo a Europa vai crescer, a zona do euro, 0,5% em 2012, e você não enfrenta a recessão só com austeridade. A austeridade deve existir, mas você deve buscar um equilíbrio, permitindo uma certa inflação, mas buscando investimentos para reativar a economia. Porque se os países europeus, particularmente a Itália, a Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e outros, não conseguirem promover o crescimento econômico, eles não vão conseguir resolver o problema da dívida, portanto, não vão conseguir resolver o problema fiscal e já jogaram milhões de pessoas no desemprego e na pobreza. Por exemplo, a Europa, hoje ela tem 115 milhões de pobres. Uma coisa inédita, absurda, quer dizer, um continente que era rico, quer dizer, que era chamado de primeiro mundo, hoje tem 115 milhões de pobres. Em grande medida, quer dizer, aí houve uma irresponsabilidade tanto dos governos quanto do capital financeiro, que foi ganancioso, emprestou sem garantias e gerou todo esse problema da chamada dívida soberana. Professor, é claro, o negócio é extremamente complexo, ninguém tem bola de cristal, o problema é interdisciplinar, quer dizer, tem uma gama de componentes que dependem para poder acontecer, mas eu pergunto para o senhor, eu tenho a impressão que os americanos estão mais próximos de resolver o seu problema do que os europeus. É verdade? Daqui a 30 segundos o senhor vai responder.